principalmente pessoas da vertente de bruxaria, que nunca tiveram passagem pela Umbanda, pela Quimbanda ou pelo Candomblé. Que eu posso dizer que são extremamente leigos, pessoas do caminho da bruxaria são extremamente leigos com relação à mediunidade. São extremamente leigos com relação à incorporação. Então, essas pessoas precisam, você que é de uma vertente de bruxaria, procure entender sobre mediunidade, procure entender sobre incorporação. Porque além de você ter um conhecimento a mais, óbvio, né? Você vai se desenvolver também mais dentro do culto a alguma divindade que você presta ali. E entenda que você abrindo portas para uma comunicação como a incorporação vai te agregar em muito dentro do culto à sua divindade. Como, por exemplo, o que a gente vê muito hoje gente cultuando Hecate, né? Então, você que cultua Hecate, que nunca teve passagem pela Quimbanda, ou pela Umbanda, ou pelo Candomblé, vai estudar, vai entender sobre incorporação, porque isso vai te auxiliar no seu culto. Você pode acabar descobrindo ali um poderoso morto que pode trabalhar com você e te auxiliar dentro do culto. E, infelizmente, essa é a realidade. Pessoas da bruxaria não sabem absolutamente nada sobre incorporação. E o raso do raso sobre mediunidade. E você que é brasileiro, você que nasceu aqui e ignora os conhecimentos que as religiões daqui podem te passar, você está sendo uma pessoa extremamente ignorante. Se você ignora a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, você está sendo um espiritualista ignorante. Porque você precisa também conhecer das religiões da sua terra. Até porque você tem ancestrais. E quando você conhece a sua ancestralidade, você consegue se desenvolver muito melhor espiritualmente em qualquer culto. Até porque eu nunca vi uma bruxa que não acreditasse em vida após a morte. Nunca vi. Se tem alguma aí, vocês me apresentem, porque eu nunca vi uma bruxa que não tem respeito aos seus ancestrais, que não cultue os seus ancestrais. Eu nunca vi. Será que tem alguma bruxa aí que ignora o fato de que ela tem ancestrais, de que existe vida após a morte? De que os espíritos podem trabalhar com ela, os seus ancestrais, sejam eles até diretos? Então, por isso que é importante tirar esse preconceito que muita gente da bruxaria tem, de algumas vertentes aí de bruxaria, porque você está delimitando a sua espiritualidade e até o seu culto à sua divindade. Então é importante sim, independente da sua vertente, conhecer sobre culto aos ancestrais, conhecer sobre as religiões da sua terra, para que assim você consiga se desenvolver espiritualmente num todo. E quando você se relaciona com as energias da natureza, como por exemplo o pessoal que é da bruxaria natural, você tem ali as energias da natureza, dos elementos, os elementais. Você vai se desenvolver ali bonitinha, né? Vai aprender a manipular essas energias, manipular as salamandras, né? Manipular um monte de coisinha aí da bruxaria natural, né? Os elementos, tudo direitinho. E aí, quando chega na parte de lidar com os espíritos, como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com os encarnados? Eis a questão, né? Se você não conhece nada dos seus ancestrais, se você não tem ligação com seus ancestrais, se você não tem respeito pelos seus ancestrais, e aí fica complicado, né? Você vai ficar ali só manipulando salamandra. E aí, se por acaso você se bater na sua porta aí um obsessor, um espírito desencarnado obsessor, como é que você vai saber lidar com ele? Vai fazer só o banimento com os 4 elementos? Achar que bruxaria é fazer chazinho e banho de erva está perdido. Exatamente, Kelly. Ó, a gente tem uma sacerdotisa aqui de Hecate, e ela tá completando já um outro sacerdócio, que eu não lembro qual divindade que ela falou. Qual que é a divindade mesmo, Kelly? Que você tá terminando o sacerdócio? E, de fato, bruxaria, gente, por exemplo, bruxaria natural, não é só trabalhar com ervas, com plantas, com os elementais, ou vocês se esquecem que o corpo físico, ele também faz parte da natureza. Por exemplo, trabalhar com ossos, utilizar ossos, restos humanos, restos animais. Então, a bruxaria natural, ela não é só você mexer com plantinha, e nem com aguinha de chuva. Então, é importante, sim, trabalhar, desenvolver a parte da necromancia, de contato com os mortos e de manipulação da energia da morte, porque a energia da morte, ela faz parte também de algo muito natural. A morte está presente em tudo, porque muitas vezes é através da morte que algo renasce. É através da morte, seja na questão psicológica, filosófica, mas principalmente também na questão biológica, na questão física, na questão material. Porque
Tudo da natureza é aproveitado. Quando, por exemplo, morre uma árvore, aquele tronco ali apodrecido, sem vida, ele vai servir de morada para alguma planta ou para algum animal, para alguns fungos se proliferarem. As folhas das árvores, quando elas caem, elas vão produzir ali um sumo que vai alimentar a terra, que vai fertilizar a terra. Então, a bruxaria natural, ela não trabalha só com vida. Quem trabalha na bruxaria natural e só com questão de vida, de coisa viva, está perdendo muito da questão de trabalhar com coisas mortas, com a energia da morte, manipulação de elementos ligados à decomposição, do estado de nigredo. O estado de nigredo é maravilhoso, gente, até principalmente para o nosso processo psicológico, que a gente tem o nigredo, albedo e rubedo. Então, o nigredo é o primeiro para que se haja ali uma transmutação da matéria. Então, quando a gente trabalha com elementos de coisas mortas, a gente está trabalhando com essa energia de nigredo, que é importantíssima para transmutar as coisas, para modificar tanto situações, quanto aquela energia para você direcionar para a sua psique, para os seus pensamentos, para renovar algo dentro de você e para renovar algo dentro da sua vida. Então é importante, sim, trabalhar dentro da magia, da bruxaria natural com a morte também. E aí vocês vão perguntar, mas como que eu vou aprender isso? A minha mentoria de necromancia. E sobre mediunidade, o estudo Desvendando a Mediunidade, que eu explico tudo lá, principalmente sobre incorporação. Tem mais comentários. Hoje virou modinha, a pessoa estuda ervas e aromaterapia e se diz bruxa. Não, isso não é bruxaria. Isso não é ser bruxa. Você trabalhar com aromaterapia não é bruxaria, é até pode ser já até considerado uma ciência, né? Uma medicina. É uma medicina. Medicina da floresta. Mas não significa que a pessoa é bruxa porque faz trabalhos assim de cura e com as ervas, né? Até porque a pessoa que trabalha com aromaterapia, ela vai trabalhar muito mais com as características das plantas em si, com as características de questão de substância das plantas, que já residem nelas e que por si só já causam um efeito no corpo físico. Não tem coisa espiritual aí, não. Para ter coisa espiritual tem que ter uma manipulação de energia ali. Utilizar as energias que já fazem parte, né, que compõem essas substâncias, né, das plantas e manipular essa energia para um intento específico. Ou até misturar com algumas outras plantas, misturar as substâncias e manipular a reação química da mistura daquelas substâncias para dar um direcionamento àquela energia. Agora, só porque mexe com isso não significa que é bruxa, não. Gente, em toda vertente tem que se haver ali um culto aos ancestrais, porque você vai fazer um resgate dos conhecimentos dos seus antepassados e você vai ser continuidade dos seus antepassados. E para que você seja uma continuidade que faça algo novo, que faça algo diferenciado e que honre os seus ancestrais, você tem que ter todos esses conhecimentos. A Kelly, que eu estava querendo lembrar, que ela já é sacerdotisa de Hecate e agora ela vai ser sacerdotisa de Afrodite. Olha, Afrodite é perigosa, tá, gente? Muita gente fala que Afrodite é do amor, que não sei o que. Olha quantas guerras já começaram por causa de amor. E o amor, ele não é tão pacífico assim, não. Muita gente acha que Afrodite... A Kelly vai saber explicar melhor. E, Kelly, depois vamos marcar uma live então pra você falar de Afrodite. Porque tem muitas características aí de Afrodite que são muito fantasiosas, né? Que as pessoas colocam fantasia em cima de tudo, né? E eu queria que você falasse sobre esse lado sombrio de Afrodite. Olha, gente, quando a gente trabalha com espiritualidade, quando a gente tem devoção a uma divindade, a gente não está ali só alimentando uma divindade, até porque para a divindade você não vai fazer diferença na existência dela. Então, quando você cultua uma divindade, é por você, pela sua espiritualidade, pelo seu desenvolvimento. Você não está ali, eu vou alimentar a divindade, vou colocar umas ofertinhas aqui e ela vai me proteger. Mas e cadê o seu desenvolvimento espiritual? Cadê a sua alquimia interna acontecendo através da manifestação daquela consciência na sua psique e na sua vida? Não é só ofertar a divindade. Cultuar a divindade não é só ficar fazendo oferta. É você permitir que ela se manifeste na sua consciência, na sua psique, no seu espírito. A morte é a energia da vida, um ciclo. Sim, Kelly, é um ciclo. Como diz no Bhagavad Gita. Nossa, Bhagavad Gita. Eu não consigo falar, Demetrius. Para quem nasce, a morte é certa. E para quem morre, é certo o nascimento. Exatamente. E tem até uma questão também, né? De que quando a gente morre aqui, a gente está nascendo em outro lugar. A gente está nascendo em outro plano. Então, não existe morte eterna, né? E quando a gente nasce aqui, a gente está morrendo no plano que a gente estava.